Aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, mais uma vez estamos nessa noite aqui na Comunidade Evangélica Reconstruir, número 1662. Você que quiser fazermos uma visita, você está sendo convidado agora, pode vir, estaremos recebendo vocês de braços abertos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nessa noite neste lugar com a alegria do Espírito Santo de Deus para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. O Deus do milagre, o Deus do impossível. Amém? Eu convido os irmãos que se coloquem de pé e abram as suas Bíblias em Salmos 122. Salmo 122. Louvado seja o nome do Senhor. Um salmo bem conhecido. Diz assim a palavra do nosso Deus nessa noite: alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria estarmos na casa e na presença do nosso Deus. Quando alguém nos chama para ir até a casa do nosso Deus, o nosso coração enche de alegria, porque nós sabemos que Ele se faz presente neste lugar, porque nós sabemos que Ele é o Deus que nos traz a paz, que nos traz a alegria. Então, quando a gente fala, ou a gente recebe o convite de estar na casa de Deus, o nosso coração exulta de alegria. Eu creio que nessa noite você veio para adorar aquele que te dá paz, aquele que te dá alegria. Então adore. Dê o seu melhor nessa noite. Mostra que você tem a alegria do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles aqui, Senhor amado, na tua presença, Pai querido, na tua tão maravilhosa presença, Pai amado, para louvar o teu santo nome, para engrandecer o teu santo nome, nome que é digno de toda honra e toda glória. Ó Pai querido, que o Senhor venha nessa noite falar ao nosso coração, ó Pai querido, a nossa mente, Deus querido, através dos teus louvores, através, Senhor amado, da tua palavra, que o nosso coração seja impactado, Senhor amado, pela tua presença neste lugar, que nós possamos sentir a tua presença, Pai querido. Ó Pai querido, Deus amado, obrigado porque até aqui tu tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, Senhor amado, porque tu nos trouxeste em paz e segurança para este lugar. Ó Pai querido, para agradecer, para nos alegrarmos com os nossos irmãos, ó Pai querido. Pai querido, repreende toda a fúria de Satanás nessa noite. Repreende toda cilada, toda seta maligna, Senhor. Nós te pedimos, Senhor amado, que o Senhor possa trazer aqueles que ainda não chegaram. Ó Pai querido, debaixo das tuas mãos poderosas, ó Pai, guardando e livrando de todo o mal. Que nós possamos, Senhor amado, nos alegrar nesta noite. Que nós possamos, Senhor amado, adorar, ó Pai querido, tão somente estar ligado contigo nessa noite. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Ele é o único que consegue realizar o possível. Amém? Keep away.
Olha, eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente talvez vai ser presenteado com um aparelho de ar-condicionado. Tem que orar mais. Foi escrito uma carta para uma igreja que está trocando maquinário, mas os aparelhos dessa igreja estão bons. Eles vão doar para a gente, então a gente tem que orar, pedir a Deus que isso realmente aconteça. Essa semana eu fui informado que a carta já está na mão do pastor presidente. Parece que a questão era bem favorável, nos abençoar. 4 máquinas de 60 mil BTUs. A gente tem que orar um pouco mais para ver se a gente move o sobrenatural, né? Pensou? Vai dar uma melhorada no negócio, né? A gente vai ter que fazer uma reestruturação, vai ter que fechar lá atrás, vai ter que botar uma rede elétrica nova. Mas é quando você está com a máquina na mão, você faz o negócio acontecer, né? Amém. Bom, semana passada nós falamos sobre o paralelo da vida natural e da vida sobrenatural, da vida espiritual. Nós nos utilizamos no nosso cotidiano, do que se passa no nosso dia a dia, no ir e vir, de forma comum, né? E que no paralelo dos acontecimentos que passam no dia a dia, nós temos as questões espirituais. Aí depois tratamos especificamente dessa batalha, dessa guerra, essa batalha espiritual que é travada e que culmina na salvação ou na perdição da vida humana. O Tiago até falou que nós somos os troféus dessa batalha. Quando entendemos e nos posicionamos no chamamento de Deus, passamos a ser alcançados pelo poder da graça e somos salvos. E muitos, por não entender e não vislumbrar essa ação sobrenatural, às vezes são levados em meio às circunstâncias da vida e acabam se envolvendo em perdição. E essa semana eu estava em casa, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração sobre algo que eu queria compartilhar com você. Não é um assunto bacana, não é um assunto legal, mas é um assunto importante para a sua vida. É um assunto importante para a minha vida. Abra sua Bíblia em João 8. A gente vai falar de questões que fazem parte do nosso dia a dia e que por muitas vezes nós acabamos não tendo essa percepção dessa ação espiritual. João 8, a partir do versículo 1. O pessoal do Ministério de Louvor vai ficar dentro da igreja? Eu gostaria que vocês ficassem na igreja. Bota outra pessoa na salinha. João 8, a partir do versículo 1, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus
trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que me dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse texto, ele é muito conhecido, e ele retrata, dentro desse texto, ele retrata muitos fatos, e muitos fatores que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, acabamos sem perceber, vivenciando, nos envolvendo, acabamos passando por esses processos. Talvez, por vezes, nós possamos ser a pessoa que está sendo condenada, a pessoa que está sendo acusada. Talvez você seja o alvo da acusação, do erro, da falha. Talvez você seja o alvo da acusação. Por vezes, nós possamos ser aqueles que estão inquirindo. Talvez nós possamos ser os acusadores. Está vendo? Olha aí! Por vezes, nós somos aqueles que apontam os dedos. Por vezes, fazemos parte simplesmente da multidão. Somos aqueles que nem muito bem sabemos o que está acontecendo, mas estamos com pedra na mão para tirar e atacar alguém. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta ou deixar um posicionamento para você essa noite. Quem Jesus quer que nós realmente sejamos? Você já parou para pensar nisso? Em meio a esse contexto, a esse texto, quem Jesus quer que você seja? Para que nós possamos absorver entendimento, conhecimento, para que a gente possa compreender melhor o que o pecado faz na minha e na sua vida. Eu quero apontar algumas questões desse cenário que a gente está vendo aqui. A primeira questão é que, naturalmente falando, nós nos vemos aqui nesse centro. Qual era o público que estava envolvido aí nessa mensagem? Qual era o público que estava envolvido aí nesse contexto?
O texto começa falando que Jesus estava no Monte das Oliveiras e estava ensinando os seus seguidores. Então nós identificamos aqui o primeiro grupo. Nós identificamos a igreja, aquela que foi posicionada, aquela que foi orientada a receber os ensinamentos de Jesus. Jesus e seus seguidores. Você segue a Jesus, você está com Ele, você é aquele que busca o conhecimento, você tem buscado aprendizado sobre Jesus Cristo. O segundo grupo de pessoas que a gente vê aqui são os fariseus, são os doutores da lei. É um outro grupo que está inserido aí nesse contexto, que são os famosos líderes religiosos, pessoas que são detentoras da autoridade, do poder, do conhecimento, e por muitas vezes religiosamente se posicionam e não conseguem assimilar ou compreender os ensinamentos de Jesus. São legalistas, são pessoas que não são flexíveis e não compreendem o que Jesus tinha para dizer ou o que Jesus tem para dizer nos dias de hoje. Você conhece líderes religiosos? Você conhece fariseus religiosos que são legalistas, que nada pode, que tudo é pecado, e na verdade não conseguem flexibilizar o amor e a graça em relação à vida do outro? Temos também os escribas. Interessante que eu posso me enquadrar nos dois, né? Eu posso ser um bom fariseu e eu posso ser também um bom escriba. O escriba era o teólogo, aquele que era o dono da razão da lei, era aquele que tomava conta dos escritos, daquele que trazia para o povo a verdade, era o responsável por manter a lei e a transcrição da lei íntegra, intacta. Os teólogos, aqueles que conheciam tudo que estava escrito. E nós temos mais um grupo, que são os acusadores, aqueles que queriam cumprir a lei. E aí eu entendo aqui, irmãos, que todos ali deveriam ser judeus, porque se eles se reúnem para cumprir a lei, é porque eles se enquadravam debaixo da lei, e a lei era judaica. Esse último grupo, em dado momento, pode ser eu, pode ser você, somos todos nós, quando nós não posicionamos de forma correta, quando nós não nos posicionamos de forma íntegra, quando nós não somos vigilantes. A imagem está formada, tudo aquilo que eles precisavam já estava ali, todo o material estava ali. Em suma, temos o povo de Deus reunido para fazer o que ele sabe de melhor: errar o alvo. Exatamente isso. E aí, eu pensando aqui, um povo reunido que se diz de Deus, um povo reunido que quer exercer a toda a força aquilo que eles entendiam como lei máxima sobre a vida deles, são impactados com um fato interessante. Eles partem do pressuposto que a mulher havia pecado e eles queriam exercer a lei mosaica. Só que nesse momento
eles passam a entender que o pecado não era só dela, que o pecado também estava neles. Quando Jesus faz a fatídica pergunta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele faz com que aquelas pessoas deixem de olhar para a pecadora e eles passem a olhar para dentro de si. Eu aprendo que o pecado, ele precisa ser combatido na nossa vida, mas que nós também precisamos ter um olhar diferenciado com a vida do outro. É muito fácil, irmão, a gente apontar o erro dos outros sem que olhemos primeiro para nós. É muito simples a gente apontar a falha, o engano, o erro. Erramos o alvo, estamos com a razão, apontamos o erro do outro, mas quando estamos fazendo isso, estamos também cometendo os nossos pecados. Porque na verdade eu e você, nós somos chamados para socorrer o oprimido, socorrer o pecador, ajudar aquele que está abatido, combalido. A segunda informação que eu tiro desse texto é que Jesus ensinava. A educação, ela precisa ser vislumbrada com dois lados, né, professora? Você que se prepara, não é isso? Você que busca conhecimento, busca entendimento, técnicas para aplicar a melhor forma de ensino. Mas por mais que você se esforce, se o aluno não se empenhar em prestar atenção, se desligar do ensinamento, por mais que você se esforce, por mais que você se desdobre, o aprendizado não vai ser bom. Eu entendo que Jesus tem levantado pessoas nesse lugar para apregoar a verdade da palavra, mas por muitas vezes nós não damos a devida atenção para isso. Se o povo tinha a lei mosaica, por que Jesus precisava ensinar o seu povo? Já tinha pensado nisso? Qual é a função de Jesus aqui então? É de corrigir o engano, é de corrigir aquilo que supostamente precisava ser corrigido. A falta de conhecimento da verdade em meio a um povo que ouviu dizer. Você vive da experiência do outro? Você vive do que a Rosa disse? Do que o pastor disse? É só essa a fonte que você tem? Da pregação da quarta? Da pregação do domingo? Sabe, esse povo vivia do ouvir dizer. Um povo que não buscava um conhecimento mais profundo, uma preparação mais profunda. É aquela história que ouviu o galo cantar, mas não sabe onde foi. Mas sai dizendo, sai apontando, sai falando, sem ter conhecimento de causa. Muitas vezes nós vemos pessoas agindo sem o conhecimento, sem a causa, sem o entendimento, sem a compreensão. Porque alguém disse, porque alguém postou alguma coisa, porque eu ouvi dizer, e aí assim com
papagaios, passamos a replicar aquilo que chegou a nós, sem saber se aquilo realmente é relevante e é verdade. É o que hoje em dia conhecemos como o fake news. Nós somos o alarde de Deus, nós somos o poder da palavra. Foi dado para a igreja o poder e a autoridade de ensinar a verdade. Esse povo está vivendo um relacionamento com o conhecimento da palavra totalmente distorcido. E Jesus começa a trazer a verdade, começa a ensinar aquilo que precisava. Eu compreendo aqui que o esforço de Jesus era que aquelas pessoas fossem libertas da ignorância. Falamos isso na mensagem passada. A ignorância é a falta de conhecimento. Embasamos nossas vidas em muitas coisas que nem sabemos aonde aquilo começou, aonde aquilo se iniciou. Trazemos informações, fatos, coisas sobre as nossas vidas, admitimos nas nossas vidas ações e reações espirituais, sem ao menos sabermos qual é o fundamento daquilo. Ah, porque o pastor disse. Ah, porque a irmã da oração falou. Jesus está trazendo o ensinamento da pura verdade do Evangelho. Está trazendo aquilo que nós precisamos de melhor. Ele está ensinando. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja que a gente vai ver um pouco mais à frente que o pecado, ele faz parte da vida humana, mas isso não quer dizer que nós precisamos ou devemos viver na prática de. Quando temos o conhecimento da verdade, passamos a errar menos, ou por que não dizer, com um esforço, errar muito menos. João 8, 31, 32 vai dizer: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se ele está falando para mim e para você, que já confessamos Jesus como único e suficiente Senhor para se tornar Salvador, por que tem que ser liberto? Porque fora da verdade, fora da palavra de Deus, existe o engano. Por isso a importância de você buscar o conhecimento da palavra de Deus. Por isso a importância de sermos mais inteiros em saber, em buscar, em entender a palavra de Deus. Nesse mesmo capítulo 8 de Jesus, de João, Jesus vai falando para o seu povo. Ele está falando para o povo dele, que eles deveriam buscar conhecimento da palavra de Deus, não no prisma humano, mas no prisma do olhar de Deus para a humanidade. Quando eu distorço a visão de Deus em relação àquilo que Deus tem para mim e para você, quando eu coloco
os meus pensamentos, os meus desejos, eu consigo utilizar a palavra de Deus e distorcer a palavra. Quando eu centralizo o homem, eu transformo o evangelho cristocêntrico num evangelho egocêntrico, antropocêntrico. Eu tiro a centralidade de Cristo e boto o Rodolfo nele, boto a Ingrid, boto o Paulo, boto a minha vida no centro. O alvo sou eu. O alvo não é mais vida de integridade com ele. Era isso que o povo estava vivendo. Presta atenção. Somente a palavra de Deus pode te libertar. Amém. Somente a orientação do Espírito Santo de Deus pode te conduzir. Somente a intimidade com o Pai nos leva à libertação do pecado. Eu vou repetir. Somente a palavra de Deus me liberta. Só a palavra de Deus traz luz para a minha escuridão. Só a palavra de Deus mostra o meu erro, mostra o meu pecado. Só a palavra de Deus confronta as minhas falhas e os meus erros. Sem palavras, sem condução do Espírito Santo, sem intimidade com o Pai, somos facilmente manipulados em meio a uma sociedade pervertida, em meio à religiosidade de líderes que só pensam na lã que a ovelha pode dar. Aprendizado e ensinamento. Absorção do conhecimento, assimilação da importância da verdade. Isso precisa te incomodar. Isso precisa me incomodar. Eu não posso ter conhecimento com a palavra de Deus e isso não alterar a minha vida, isso não trazer incômodo para os meus atos errados. Eu preciso entender que o aprendizado, a absorção do conhecimento precisa ser colocado na minha vida a ponto de transformar a forma de ver e de me posicionar em relação a todas as outras coisas. O terceiro aprendizado que eu tiro é o tempo de resposta de Jesus. Vamos voltar para o texto, para a gente ver. Volta lá para o texto. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Até aí tudo bem. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe. E aí daí em diante começa uma cena muito interessante. Você pode imaginar a cena? A mulher é jogada no chão. O povo, quando os escribas e fariseus vão trazendo ela, o povo já vai vindo com suas pedras. Jesus está no meio dos seus discípulos ensinando. Os escribas e fariseus se aproximam, questionam Jesus e lançam aquela mulher em terra. Aquela mulher cai no chão. Jesus escuta a acusação dos juízes. Jesus escuta a informação
da lei mosaica. E aí eu fiquei imaginando, o que o Senhor diz sobre isso? O texto vai dizer que Jesus se inclina, ele se abaixa, e o texto diz que ele começa a escrever no chão. Alguns teólogos acreditam que Jesus estava escrevendo um pecado que cada um deles estava ali acusando aquela mulher. Eu imagino a cena, irmãos, daquelas pessoas esperando, aguardando o veredicto. Se pudéssemos, diríamos que rufem os tambores. E Jesus faz uma pausa. Jesus traz um tempo de meditação. Jesus faz com que as pessoas aguardem o posicionamento dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe a lição que eu aprendo aqui? Nem sempre as respostas de Jesus são imediatas. Muitas vezes nós queremos a solução no fast food espiritual de Deus. Nós perguntamos e queremos que Ele responda. Nós apresentamos nossas petições e, se pudéssemos, cruzaremos o braço e começaríamos a bater o nosso pezinho, aguardando a resposta de Deus. Eu imagino, o texto não diz o tempo que Jesus ficou abaixado, mas eu acredito que naquele período Jesus estava pensando em tudo aquilo que estava acontecendo. Entenda que o tempo de Deus, o tempo da resposta de Deus, é o tempo que eu e você precisamos. Talvez você tenha chegado aqui e precisa de uma resposta hoje. Talvez você já cruzou o seu bracinho e já começou a bater o seu pezinho, esperando que Jesus te responda. Talvez Jesus está preparando uma resposta para te dar, ou não. Nem sempre a resposta é imediata. Nem sempre a ação de Deus é instantânea. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que você quer ouvir. Às vezes nós buscamos a presença de Deus e questionamos por que disso, por que daquilo. Inquirimos a presença do Pai, apresentamos nossas causas e nossas petições, mas muitas vezes a resposta não é aquela que queremos ouvir. Com certeza, o texto vai dizer que eles levam aquela mulher não porque eles estavam preocupados em cumprir a lei, mas eles estavam querendo pegar Jesus no contrapé. Eles estavam querendo arrumar um jeito de derrubar Jesus. Bom, Jesus era da tribo do povo, Jesus fazia parte daquele grupo, Jesus se submetia à lei. Então agora a gente pega ele. Ela foi pega em adultério. Como é que ele vai fazer? Só tinha uma resposta, né, irmão? Só tinha uma resposta: apedreja. Só tinha essa resposta. Eles foram firmes, eles foram certos que Jesus ia apedrejar aquela mulher.
Mas nem sempre a resposta que nós recebemos da parte de Deus, ela vem de encontro à nossa verdade, a verdade absoluta. Nem sempre a resposta de Deus vai agradar o seu coração. Aqueles homens foram impactados com uma resposta profunda, uma resposta que desarmou literalmente cada um deles. Bom, se a gente está trazendo uma pessoa que foi pega em adultério, a lei diz que tem que apedrejar, é isso que ele vai fazer. Aí ele vem, tira essa da cartola, né? Como diz o outro. Bom, quem não tem erro, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus pensa na hora de responder. Eu acredito que Jesus busca o conhecimento na palavra do Pai para responder de forma certa. Você pensa em responder? Você é tardio no falar? Você, quando é inquirido, você, quando é questionado, você absorve a informação que recebeu, pensa numa resposta bíblica, você pensa numa resposta baseada na palavra para responder? Essa foi a postura de Jesus. Ele buscou na palavra de Deus algo que iria impactar o coração daqueles homens, iria impactar o meu e o seu coração, iria mudar a história daquela mulher. Veja, irmãos, que a nossa postura e a nossa posição em relação ao que fazemos pode salvar ou pode condenar alguém. E no tempo de resposta de Deus, eu separei uma outra questão aqui, que eu achei incrível, e que eu acho que, eu coloquei aqui, é um grande segredo de uma vida com Deus. Coloque-se no lugar do outro. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente apontar o erro do pastor, o erro do líder, o erro do presidente. É muito fácil a gente apresentar o erro de um ou de outro, mesmo que haja erro. Mesmo que haja erro. O que Jesus faz aqui, nessa passagem, é levar aquelas pessoas a se colocarem no lugar daquela mulher. Porque quando ele confronta os acusadores, ele diz assim: olha, quem não tem pecado, pode meter a pedrada nela. Na verdade, o que Jesus fez ali foi levar cada acusador a se colocar no lugar da mulher, só que com um pecado diferente. Alguém atirou pedra, irmão? Teve alguma pessoa que atirou pedra? Mas todos eram adúlteros? Não, mas todos tinham pecado. É isso que Jesus faz. Ele faz a mim e a você, ele faz a nós olharmos para as pessoas de forma diferenciada. Ele faz com que nós possamos olhar para a vida do outro com um outro olhar, não de acusação, não de condenação. A gente precisa olhar para as pessoas com outro olhar. A gente precisa olhar para o outro, primeiro olhando para dentro de nós. O que eu faria se eu estivesse no lugar da Rosa?
eu agiria da forma dela? E aí sabe que eu aprendo com isso? Que às vezes a Rosa foi muito complacente, foi muito boazinha. Se fosse eu, tinha feito muito pior. Quando eu me boto no lugar do outro, eu às vezes vou entender que o outro ainda foi melhor que eu. Poderia ter agido de forma muito diferente. O grande segredo, irmão, é você tirar os teus olhos do outro, um olhar de acusação, e começar a mudar a forma de ver as questões e olhar com os olhos de misericórdia. Talvez você tenha experiência suficiente para ajudar o outro, e não ser o inquiridor, o acusador, aquele que vai jogar para o inferno. O quarto ingrediente que eu aprendo aqui, e esse é triste, as acusações quase sempre vêm de dentro de casa. São os íntimos, são aqueles que estão mais perto de nós, são aqueles que convivem com a gente, aqueles que comungam do mesmo prato. Você vê que o texto não vai dizer que eram os gentios, que eram os gregos, que eram os bárbaros. Não. O texto vai dizer, o texto vai apontar que eram aqueles que comungavam do mesmo conhecimento da lei. Normalmente o problema começa aqui dentro mesmo. O problema começa dentro da sua casa mesmo, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho. A acusação, ela está sempre, ou na maioria das vezes, vinculada à intimidade. E às vezes somos nós que fazemos isso. Um dos maiores problemas que acompanha a história da igreja é exatamente o fator da divisão dentro dela mesma. Hoje de manhã aconteceu um fato. Uma pessoa publicamente aqui pediu perdão. Não porque ela tinha cometido um grande pecado, não, mas ela permitiu que algo entrasse no coração dela e começasse a criar uma parede de separação entre ela e mim. Ainda foi muito clara, não foi nada sério, mas foi um fato que me aborreceu, diz ela. E eu não fui vigilante, podia ter resolvido de outro jeito. Intimidade, irmão. Gente que está perto de mim, gente que está perto de você. Às vezes, uma palavra maldita não é palavra de maldição, não. Uma palavra mal falada, ou uma palavra mal interpretada. Muitas vezes nós somos instrumento de pecado na vida do outro, porque quando eu não passo a informação de forma correta para você, porque o ensino da comunicação diz que existem possíveis ruídos de comunicação, e ela responsabiliza, na maioria das vezes, aquele que transmite a informação como quem erra, e não aquele que recebe a informação. E aí até alguém colocou hoje de manhã que por vezes o inimigo distorce o que um disse. O interlocutor falou o alho, mas o receptor escutou o galho. Existe uma batalha espiritual, temos falado sobre isso. E nesse caso, às vezes, é nossa intimidade, é dentro da nossa intimidade que as coisas vão acontecer. Glória a Deus, que a pessoa entendeu, veio aqui, falou, eu abracei, beijei, está tudo bem. Amém? Aqui nós vemos ingredientes que precisam ser definitivamente expurgados do nosso meio.
sem primeiro buscar trazer solução para o problema do outro. Nós julgamos as pessoas sem primeiro saber por que motivo aquilo aconteceu. Pior, nós condenamos como se fôssemos juízes. E por fim, sentenciamos, matamos, extirpamos a pessoa da comunhão. Eu tive uma experiência há uns anos atrás, e o que eu vou dizer aqui eu ouvi de uma pastora, esposa de um pastor. Um fato que aconteceu com uma pessoa, um fato triste. E a gente conversando, eu escutei essa pessoa dizer assim, abre aspas: irmão, Deus perdoa, mas o homem não esquece, o homem não perdoa. Triste isso, irmão, triste isso. Hipocrisia, hipócrita. Deus nos chamou, Deus chamou você, Deus chamou a igreja para que nós pudéssemos expressar o amor dele, que nós pudéssemos expressar a sua graça, expressar a sua misericórdia. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Me acostumar e ter dificuldade em perdoar o outro é habilitar a mim e a você a pegar a pedra e execrar a vida do outro. É isso que eu vejo. Não foi para isso que eu fui chamado, não foi para isso que você foi chamado. O texto é claro: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Se todos nós somos errôneos, se todos nós pecamos, como é que eu posso olhar para você, por um erro que você cometeu, e continuar julgando você o resto da vida por um erro que já foi expressado como de arrependimento? Se você já se livrou daquilo, eu vou continuar a vida toda olhando para você como uma adúltera, olhando para você como um pecador, quanto mais? Não, irmão, a igreja não foi chamada para isso. Nós somos chamados para ter misericórdia da vida do outro. E aí eu me lembrei daquela passagem do servo incompassivo. Lembra da passagem do servo incompassivo? O texto vai dizer que a parábola conta a história de um homem que devia um valor para o seu senhor. Aqui no texto, o Senhor é Deus. E aí o Senhor chama o servo incompassivo e cobra a dívida que ele tinha para pagar. Coloca sanções, diz que vai pegar a família, vai pegar tudo que ele tem para saldar a dívida. O texto diz que o servo incompassivo se curva, pede misericórdia, e o texto vai dizer que o Senhor o perdoa, manda rasgar a dívida impagável. A dívida foi rasgada e foi jogada no lixo. Aquele homem sai da presença do seu Senhor e encontra o seu conservo que lhe devia muito menos. O texto vai dizer que ele pega aquele homem pelo pescoço e vai enforcando e vai cobrando: paga a tua dívida. O texto vai dizer que aquilo chega no ouvido do seu Senhor, e o Senhor olha para ele e diz: como você pôde fazer isso? Se você tinha uma dívida comigo impagável, eu te perdoei, e você que tinha uma dívida muito menor não pôde perdoar o seu conservo,
servo. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Que a minha dívida era impagável. Isso quer dizer que a sua dívida era impagável. Por mais que eu e você nos esforçássemos, por mais que eu e você buscássemos alcançar, pagar essa dívida, nós nunca conseguiríamos saldá-la. E aí o Senhor me perdoou, o Senhor te perdoou. E nós continuamos a nossa vida e saímos às vezes da presença do Senhor e vamos apertar o pescoço daquele que está em pecado. É isso que o texto está dizendo. Servo compassivo, eu tive misericórdia de você e você continua apontando o pecado do outro. Eu aprendo, irmãos, que nós devemos exercer uma vida cristã diferenciada, porque nós somos chamados para fazer a diferença onde vivemos e onde estamos. Escute o que eu vou te dizer essa noite. Deus está nos chamando para sermos uma igreja que tem um diferencial de amor e prática de amor dele. O mundo já está cansado da religiosidade que acompanha as frases feitas e preparadas. Sabe por que eu puxo a sua orelha? Sabe por que eu peço para você ficar no culto na hora da palavra? Porque nós precisamos mudar a nossa conduta de vida, irmãos. Não é porque eu sou chato, não. É porque eu me preocupo com você. Nós precisamos nos posicionarmos de forma diferenciada. O mundo está cansado de religioso. O mundo está cansado de gente que só fala, mas não vive a verdade do Evangelho. E só há uma forma, nós vimos agora, irmãos. É buscando conhecimento, é buscando assimilação da palavra de Deus, é vivenciando a diferença do Evangelho na vida pessoal, íntima e transferível. E para a gente terminar, você é um pecador, você cometeu pecados que às vezes as pessoas insistem em bater na tua porta e jogar na sua cara. Você tropeçou, você escorregou. Em momento da sua vida você manchou a sua história. Existe uma esperança para mim e para você. O amor de Deus é a maior prova de esperança para nós. Deus não ama o pecado, não, mas Deus ama o pecador. A maior prova disso foi a morte vicária do seu filho na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas existe duas condicionais. A primeira condicional é você olhar para dentro de você essa noite e reconhecer os seus erros. Aquela mulher não precisou reconhecer os seus erros, porque ela foi pega em adultério. Flagrante isso, flagrante. Ela foi pega no flagra. Ela foi pega em meio ao acontecimento. Então ela não precisou olhar para dentro de si e reconhecer seu erro. Era patente, era latente o erro dela. Então a primeira condicional que a gente vai aprender é que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Um dos maiores empecilhos para que o poder de Deus se expresse em nós é a falta de reconhecimento dos nossos pecados. Porque quando eu me coloco na tribuna
o fato que aconteceu, você podia ser colocado na sua postura e falar assim: a culpa não é minha, não, a culpa é dele. E aí depois que ela contou, eu contei o que aconteceu de manhã comigo. Quando eu sentei no sofá da minha casa, aquele pensamento veio na minha cabeça: não quer ir para a igreja? Vai, mas escolha tua. Eu podia me apoiar nisso, né? Mas o Espírito Santo Deus falou assim: não, liga para ela, conversa com ela, dá atenção para ela, mostra que você tem ela como uma pessoa importante para a tua vida. Aí eu fui, liguei e falei com ela. Eu tenho certeza, irmão, que isso mudou a visão dela em relação a estar aqui hoje de manhã, irmão. Eu nem sabia de nada, eu só veio contar depois. Sabe, irmão, o Espírito Santo de Deus, Ele está a todo momento falando comigo e com você, para que nós venhamos a nos desvencilhar dos nossos erros, a mostrar para mim e para você aquilo que precisamos fazer para caminhar numa vida crescente espiritual com Ele. A segunda condicional que a gente vê aqui é não pecar mais. Não peques mais. Talvez você possa pensar assim: mas pastor, isso é impossível. Se a Bíblia diz, vamos lá, 1 João 1, de 5 a 10. A Bíblia vai dizer em 1 João 1, de 5 a 10: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Mas o que Jesus mandou aquela mulher não pecar mais? Se a própria palavra de Deus vai dizer que nós pecamos, nós somos pecadores, que o pecado habita em nós, Jesus pipocou aqui: vai, não peques mais. Foi engano de Jesus aqui? Não, irmão. A questão é que conhecer a nossa condição de pecadores não quer dizer que devemos nos acomodar com isso, e devemos viver nos apoiando em meio às nossas fraquezas carnais. Eu sou pecador mesmo, o pecado habita em mim. A Bíblia diz que eu vivo no corpo de pecado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: luta contra essa bagaça aí, meu irmão. Para de se apoiar na fraqueza, na fragilidade da sua carne. Busca a minha presença, fortalece o teu espírito e vence o pecado que está derrotando você. É isso que Jesus estava querendo dizer. Ter a consciência de que somos passivos de erro é importante para exatamente combatermos o possível pecado que tão tenazmente
falou para ela: vai e não peca mais, minha querida. Se o teu problema é com assédio sexual, pelo amor de Deus, veste a roupinha bonitinha, né? Não se expõe, não negocia o negociável. Se o teu problema é bebida, pelo amor de Deus, não entra nem no boteco para falar com teus amigos. Se o teu problema é droga, evita até tomar uma longita, querido. Qual é o teu problema? Qual é o teu pecado? Qual é o teu espinho na carne? É dinheiro? Você vai se candidatar a ser caixa de supermercado? Você está abraçando a causa, né? Qual é o teu problema? Se afasta da imagem do pecado, se afasta da possibilidade do pecado, não peca mais não. Mas e aí, pastor, e se eu pecar? Porque estamos no corpinho, né? Corrompido, que ainda, mesmo quando nos posicionamos, lembra da mensagem do domingo passado? Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. O resistir ao diabo aqui é não pega, querido, porque ele vai o tempo todo criar circunstância para enredar você e fazer você tropeçar. A sujeição a Deus não livra você do pecado. A sujeição a Deus te capacita a vencer o pecado. Quando você busca conhecimento, quando você busca entendimento, quando você busca oração, leitura, quando você se sujeita à soberania da vontade do Pai, você está sendo capacitado a resistir o diabo. Mas isso não quer dizer que você não vai pecar, mas você está se qualificando para vencer o pecado. Mas e aí, pastor, e se eu pecar? Calma. 1 João 2, versículo 1 e 2 vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei porque que Deus me trouxe essa mensagem no meio da semana para eu pregar sobre isso hoje. Deus me falou: olha, o problema é esse, o problema é aquele. A mensagem da semana passada nós tratamos da questão da vida, do paralelo da vida espiritual e da vida natural, que devemos nos posicionar para sermos vencedores em Cristo Jesus. E somos capacitados e habilitados para ter um testemunho de vida coerente. E aí nós findamos a mensagem falando exatamente sobre a sujeição e a resistência ao diabo. E hoje nós estamos trazendo como você deve se posicionar em relação àquilo que te derruba, aquilo que te abate, aquilo que te mantém preso, aquilo que te mantém cativo. Nós falamos aqui sobre a postura da igreja, falamos sobre a nossa postura muitas vezes, não vigilantes de apontar e acusar o erro do outro, julgarmos, batermos no martelo, condenarmos. Eu quero orar. Eu acho que essa oração é para a igreja inteira. Não é uma oração para um pecador, partindo do princípio que todos nós somos. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está, para que nós venhamos ser mais vigilantes, para que nós venhamos a ser menos acusadores, para que nós venhamos ser homens e mulheres que buscam olhar para o outro com um olhar de graça, de misericórdia, que venhamos a ser homens e mulheres que expressem o amor soberano de Jesus.
Você tem algo a se arrepender? Você tem algo a confessar para Jesus nessa noite? Você essa noite precisa abrir seu coração e ser liberto de acusações, talvez do teu passado, que muitas vezes o inimigo intenta esfregar na sua cara, dizendo que você fez isso ou fez aquilo. Você quer se libertar disso? Coloque isso diante de Deus, irmão. Porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos ajudar, para nos resgatar, para nos capacitar, para nos dar vitória, para fazer de mim e de você vencedores e não derrotados e acusadores. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você que está na sua casa, você que talvez está passando por alguma circunstância em que você caiu, você pecou, você está tendo dificuldade de voltar ao convívio, à vida com Deus. Talvez você até já fez um conserto, mas o inimigo insiste em manter você no passado. Talvez você está tendo uma vida de comunhão, mas você olha para os outros com outro olhar, o olhar do fariseu, o olhar do escriba. Talvez você seja um do povo que adora tirar pedra. E você entendeu hoje que você foi chamado para fazer a diferença na vida das pessoas. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti nessa noite e queremos olhar, Senhor, com um olhar de aprendizado, como vencer as astutas ciladas do maligno, como podemos e como devemos alcançar a visão e o posicionamento de vencedores, de homens e mulheres que buscam a centralidade da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja, joga por terra toda mentira, toda acusação, tudo aquilo que pode impedir, Senhor, o Teu povo de avançar. Liberta a mente, liberta a alma ferida. Bota de pé a Tua igreja, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Eu quero pedir que você intensifique a oração pela igreja em todos os sentidos. A igreja, não só a nossa, mas a igreja de uma forma geral, ela está sendo alvo de uma ação espiritual. Nós precisamos nos posicionarmos, nós precisamos nos firmarmos, porque dias difíceis virão e somente aqueles que têm convicção ficarão de pé, irmãos. Ter vida com Deus vai ser imprescindível. Vai ser imprescindível. Ore pela comunidade evangélica Reconstruir, ore pelo pastor, pela pastora, ore pelos líderes dessa casa, que venhamos a manter uma postura de vida com Deus, continuando pregando a verdade. Ore pelas finanças da igreja, ore pelo ar-condicionado. Está calor aí, né? A minhas costas, que o sol está escorrendo pela coluna. Para que a gente seja abençoado, para que a gente possa ser agraciado com esse presente e a gente possa ter dias melhores. Ore pela construção do nosso banheiro, traga sua latinha, traga seu óleo. Hoje nós ganhamos 2 sacas ali de latinha. A pessoa falou que vai guardar todas as, um salão de festa que tem ali na Rua do Oeste, vai guardar todas as latinhas das festas, vai doar para a gente aqui. O Paulo conversou com a pessoa falou, não, toda festa que tiver latinha aqui, eu vou separar tudo para vocês, e aí eu aviso vocês vêm aqui buscar, eu quero abençoar lá a obra de vocês no banheiro. Então traga seu óleo, traga sua latinha, para que a gente possa movimentar. A gente já fez o cálculo ali do piso, tanto do chão quanto das paredes. Eu vou fazer um levantamento de quanto isso vai custar.
A gente ainda está pagando o material que pegou, não acabou de pagar ainda, mas assim que a gente acabar de pagar esse material, a última prestação vence agora dia 30 de dezembro. Quando a gente acabar de pagar a última prestação do material que a gente já comprou, eu tenho que acertar com o Paulo e com o Fabrício ainda, que eles colocaram dinheiro no bolso deles. Depois que a gente acertar isso, a gente já vai começar a ver o material para comprar o piso, o revestimento da parede e as louças, para a gente colocar ali no banheiro, depois vai ficar só a parte dos metais. São processos que a gente vai vencer, irmão. Mas você pode ser participante disso, trazendo sua lata, trazendo seu óleo, para que a gente possa fazer o nosso banheiro. Deixa eu falar mais uma coisa. Quem vai poder ou quem vai vir para o culto da virada, não para ficar na suposta ceia, mas vai vir para o culto da virada. Levanta a mão aí para a gente saber. Que a gente quer fazer um culto no final do ano e depois você vai para a sua casa. No ano passado a Pâmela fez isso, veio, deu meia-noite, ela foi para a casa do pai dela, ficou lá, foi cear com o pai e com a mãe dela. Então a gente vai ter um culto da virada. Vai começar 10h30 e terminaria meia-noite. Meia-noite você pega seu carro e vai para a sua casa. Não tem problema. Mas você vira o ano na presença de Deus. Ah, pastor, eu posso virar o ano na minha casa? Pode, irmão. Pode, não tem problema. É que a gente fez o culto da virada no ano passado, a gente achou legal, a gente gostou. Agora, nós estamos ensaiando uma suposta ceia para aqueles que querem ficar com a gente. Então a gente colocou no grupo da igreja. A gente não vai fazer nada extraordinário. Um vai trazer um frango, o outro vai trazer um arroz, não sei das quantas, um vai trazer sobremesa. O pastor vai dar sorvete. O pastor vai dar sorvete. Ela agora quer dar sorvete para todo mundo. Então a gente quer organizar. Então eu quero que você depois coloque lá no grupo da igreja se você vai participar só do culto ou se você vai participar também da ceia. Amém? Posso contar com você lá para dar o teu ok para a gente saber o que a gente vai fazer. Eu também, se todo mundo ninguém vir, aí a gente cancela o culto da virada. Mas eu não queria fazer isso. Nem que a gente faça só a gente mesmo. Faz uma reunião nossa aqui, a gente ora, cada um conta um testemunho, a gente faz uma coisa mais íntima, mas a gente vira aqui, eu por mim faço isso. Natal você vai passar com a sua família. No final do ano a gente quer passar aqui na igreja. Depois coloca lá teu nome, teu ok, teu joinha, se você quer participar ou não. Mais algum recado? Tem lanche hoje? Tem cantina hoje? Não, hoje não tem cantina. Então tá bom. Quando eu venho aqui orar pelas ofertas, pelos dízimos, abençoe esse povo. Alguém trouxe dízimo? Alguém se trouxe, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Boa noite, igreja. Tem alguém desempregado aí? Tem? De pé. Vamos orar para Jesus. Levante os seus olhos, por favor. Poderoso Deus, Santo Eterno Pai, eis aqui, Senhor, os dízimos e as ofertas da sua igreja, Pai. Pai amado, Pai querido, eu peço nesse momento que o Senhor possa vir abençoar cada um que está presente aqui, que está dizimando, que está ofertando. E do mesmo modo, Senhor, aquele que não pode dizimar hoje, que não pode ofertar hoje, que o Senhor abençoe da mesma forma. Somos uma igreja, somos um povo que entendemos que o maior dízimo é a nossa vida, é a nossa presença para a obra. O maior dízimo é a nossa condição de estar aqui presente, porque o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos dá. Que o Senhor possa abençoar a nossa casa, abençoar a nossa despensa, abençoar o nosso trabalho. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, para os desempregados nesse momento, que tem aqui dentro da igreja, Senhor, que o Senhor possa abrir uma porta, e que essa porta não afaste essa pessoa da palavra, da sua presença, da comunhão com os irmãos, Senhor. Que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, como o Senhor abriu para mim, outrora. Que o Senhor possa abrir para a pessoa que precisa nesse momento, como uma paz. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, aquele que está em sua casa, que possa ser abençoado da mesma forma, aqueles ofertantes e dizimistas que ajudam a nossa obra, tanto no banheiro como na aplicação das cadeiras, que o Senhor possa vir abençoar da mesma forma.
É que eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar. Vou falar de novo, vou pedir de novo. Venha para a escola bíblica dominical. Foi bom, Paulo? Você gostou da escola bíblica de hoje? Você gostou da escola bíblica hoje? Foi proveitosa? Foi, né? A escola hoje foi muito boa. Começamos a tratar sobre principados e potestades. Tem uma segunda parte ainda dessa parte de principados, potestades, dominadores e espíritos das regiões celestes do mal. A gente vai continuar no domingo que vem. Então, não deixe de faltar, não falta não, irmão. Não deixe de faltar não falte. Não falte a escola bíblica, não. A gente está tentando capacitar você a ter entendimento e capacitação para você vencer o mal. Não tem jeito, se não for através do conhecimento, da prática da palavra de Deus, fica difícil. Fica difícil. Vamos fazer um esforçozinho. Amém? Senti tua falta, tá? Você deu uma sumidinha, eu estava pensando em você hoje. Falei, poxa, a Sandrinha sumiu. Eu sei, mas ela voltou quando? Segunda-feira. Não apareceu na oração, não apareceu na quarta-feira, não apareceu hoje de manhã, eu senti falta dela, já é correta dela. Deus abençoe você, Sandrinha. Tá bom, Deus abençoe você. Abra sua mão aí para a gente fazer uma oração para encerrar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de às vezes sermos confrontados com uma palavra que às vezes não é muito agradável, mas uma palavra necessária para que nós entendamos e nos posicionemos como homens e mulheres de Deus, que não venhamos a ser acusadores, religiosos, que não venhamos ser arrogantes, mas que sejamos aquilo que Jesus quer que nós sejamos, espelhos do seu caráter, que nós venhamos a ser aquilo que Deus estabeleceu para nós, que nós venhamos ser igreja, que nós venhamos ser o amor de Deus na face da terra. Nos leva, Senhor, debaixo da tua graça, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão, a consolação, a edificação e a exaltação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a minha e a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.